Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, John Textor está avisando: o ano do Botafogo vai continuar começando em abril. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR na noite desta sexta-feira. Vamos falar sobre o ano do Botafogo e sobre coisas que deram errado e que talvez possam dar errado novamente no ano que vem. Quem está falando isso? O homem que decide pelo departamento de futebol do Botafogo. Estou me referindo a John Textor. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal. Tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score. É o app que eu uso aqui no canal do VSR para estatística de futebol, acompanhamento de jogos em tempo real, e está à sua disposição totalmente de graça. Só vir no primeiro link, no primeiro comentário, clicar no link, ir para sua loja de aplicativos, fazer o download e começar a usar de graça mesmo, tá? Não paga nem para baixar, nem para usar. Estou gravando o vídeo aqui na tarde de sexta-feira, no início da tarde, depois de ver a classificação do Vasco sobre o Botafogo dentro do estádio Newton Santos, e depois do jogo, o John Textor, proprietário do departamento de futebol do Botafogo, que estava no estádio Newton Santos, foi à zona mista do estádio para falar com a imprensa, né? Uma atitude que você pode fazer a crítica que quiser ao John Textor, ele nunca se furtou a falar, né? Sempre foi muito participativo e sempre esteve muito à disposição para falar. E aí, lógico que ele falou várias coisas ao ser cobrado da eliminação, mais uma eliminação do Botafogo. E aí, entre coisas que ele falou que me chamaram muita atenção, como dizer que não dava para ele ficar listando tudo que ele fez de errado, tudo que ele e o departamento de futebol, a organização, a estrutura que trabalha para ele, fizeram de errado no ano, porque senão ele ia ter que ele ia listar mais de 20 erros, e um repórter chega a perguntar, mais de 20? Ele fala, sim, mais de 20, e disse que ficaria a noite toda listando os erros que ele teve nessa temporada. E aí me chamou a atenção que numa resposta subsequente, ele deixou mais ou menos evidente que o que eu considero, Vitor Sérgio, considero que foi um erro, ele vai continuar fazendo no ano que vem. Porque, ao ser perguntado ali sobre a sequência do ano do Botafogo, ele deu um indicativo que as coisas vão continuar assim. Eu vou deixar aqui essa resposta, daqui a pouco eu volto. Season does start in April. We have an 11-month season if you look at it from the preseason all the way to the main season. So, look, we managed it with that mentality last year, and we had the best year in 120 years. So, we had a slow start. We had a very unexpected coaching change. And we've talked about that. That's history. That's rearview mirror. Fact is, I don't know, what's Flamengo, 10 points above us? If you game adjust it, that's a gap we can close. We're going to try. Tá aí. Você vê que ele fala ali, ele termina falando das possibilidades do Botafogo dentro do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Botafogo está 12 pontos atrás do líder Flamengo, sendo que o Botafogo tem um jogo a menos, né? Então, se o Botafogo ganhar esse jogo a menos, em relação ao Flamengo, o Botafogo tem um jogo a menos. Se o Botafogo ganhar esse jogo, o Botafogo pode diminuir para 9. E daqui a 2 ou 3 rodadas, o Botafogo recebe o Flamengo no Newton Santos. Se vencer, poderia diminuir essa diferença para 6. Então, assim, o Botafogo já está fora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro? Não. Mas a gente sabe que é muito difícil, porque além de ter o Flamengo, entre o Flamengo e o Botafogo, ainda tem o Cruzeiro e ainda tem o Palmeiras, que estão brigando forte por esse Campeonato Brasileiro aí. Então não é só tirar a diferença em relação ao Palmeiras, o Botafogo talvez, em relação ao Flamengo, o Botafogo talvez precise ficar olhando
o que faz o Flamengo, o que faz o Cruzeiro, o que faz o Palmeiras para de fato voltar para a briga do Campeonato Brasileiro. Mas, beleza, eu acho que quem tá no Botafogo tem que acreditar mesmo, tem que pensar, até porque falta muita coisa, falta quase um turno inteiro, então tem muito ponto em jogo. O que me chama mais atenção é o começo da resposta dele. Quando ele diz, a temporada começa em abril. E logo depois ele diz, se você considerar a temporada de 11 meses, e aí ele fala, contando pré-temporada e a temporada para valer, nessa resposta ele deixa claro, ele avisa a todo mundo o seguinte, na minha visão, a temporada do futebol brasileiro não começa em fevereiro, ou não começa na última semana de janeiro. Para mim, a temporada do futebol brasileiro começa em abril. E vai continuar assim. Atenção a isso para depois não dizerem lá no ano que vem que ele não avisou. O John Textor está dobrando a aposta de que a temporada do futebol brasileiro começa em abril. Ponto. Para ele, no entendimento dele enquanto homem de negócios, enquanto dono do departamento de futebol do Botafogo, não, a temporada do futebol brasileiro não começa no fim de janeiro ou no início de fevereiro, começa só em abril, começa só no quarto mês do ano. Conceitualmente, eu até concordo com ele que faz sentido, porque qualquer liga, qualquer futebol desenvolvido deste planeta, a temporada começa com o início do campeonato nacional, qualquer uma. Pode ter um ou outro jogo ali, às vezes tem, na Alemanha, por exemplo, tem uma rodada, na Alemanha, por exemplo, tem a Supercopa da Alemanha ou rodadas prévias de Copa da Alemanha, que aí enfrenta grandão, tipo o Bayern de Munique enfrenta time da 5ª, 6ª divisão. Na Alemanha, isso é assim. Na Espanha, começa com o Campeonato Espanhol, porque agora a Supercopa é jogada lá no final de dezembro e tudo. Na Inglaterra, começa com a Supercopa da Community Shield lá. Então, assim, tirando esse jogo isolado, a temporada nos principais locais do mundo começa quando começa o principal campeonato do futebol nacional, que é o Campeonato Nacional. É o campeonato em pontos corridos. Então, na cabeça do John Textor, que é um homem de negócio, que é um homem acostumado a ter clubes em ligas que esse conceito prevalece, faz sentido você achar que a sua temporada começa na primeira rodada do Campeonato Nacional. E tudo que vem antes é pré-temporada, porque lá é assim. Então, antes da primeira rodada do Campeonato Inglês, do Campeonato Francês, do Campeonato Alemão ou do Campeonato Espanhol, o que tem? Tem pré-temporada de treinos e rodadas de amistosos. É assim. Na cabeça dele, tudo que vem antes do Campeonato Brasileiro é pré-temporada. Só que aqui não é assim. Você tem, além de você ter o Campeonato Estadual, que, ok, para um clube com as pretensões do Botafogo, o Campeonato Estadual não resolve, não enche a barriga de ninguém, e eu concordo. O Botafogo vem de ganhar Brasileiro e Libertadores. Então, se o ano de 25 o Botafogo tivesse vencido só o Campeonato Carioca, o ano não seria bom. Como o ano passado o Palmeiras só ganhou o Campeonato Paulista e o ano não foi bom. Qualquer pessoa que avalie o ano do Palmeiras, o ano não foi bom. Então, para o Botafogo vale. Mas a verdade é que, o Campeonato Carioca serve para dar lastro para o time, serve para acalmar os ânimos, serve para você adaptar jogador, acaba valendo isso. Então, essa é a realidade do futebol brasileiro. E o John Textor está dizendo que tudo que foi erro neste ano, ele está propenso ou está aceitando repetir no ano que vem, que pode ser erro de novo. Em compensação, em 2024 funcionou. Por outros motivos. Mas em 2024 funcionou. Em 2025 não. E o que eu estou falando com erros? Em 2025, o Botafogo começou o ano sem treinador. Tudo bem que não foi culpa dele, o Arthur Jorge pediu para ir embora, foi seduzido lá pelos dólares do Catar e pediu para ir embora. O Botafogo, quanto tempo insistiu com Carlos Leiria, que era o técnico do Sub-20, quanto tempo? E com vários indícios de que não ia funcionar. Nesse meio tempo, fez uma campanha ridícula no Campeonato Carioca, uma campanha que o coloca em risco de ir para a Copa do Brasil do ano que vem. O Botafogo terminou em 9º no Campeonato Carioca. E ele corre o risco de não jogar a Copa do Brasil, se ele não conseguir
classificação para Libertadores. Se ele não conseguir classificação para Libertadores via Campeonato Brasileiro, ele vai ficar fora da Copa do Brasil, além da Libertadores, lógico. Então, uma campanha ridícula e custou a perda da Supercopa do Brasil para o Flamengo. Aliás, esse é um outro parêntese, né? Uma atitude completamente soberba do John Textor e do Departamento de Futebol do Botafogo virar as costas para 2 títulos que o Botafogo não tem. Um a Supercopa do Brasil, o outro a Recopa Sul-Americana. Ah, são campeonatos de jogo único e tudo. Vocês sabem como eu penso, eu relativizo. Mas é muito melhor ganhar do que perder esses campeonatos, né? Até porque os campeonatos existem. Os campeonatos estão lá. É campeonato de um jogo, ok, ou de 2 jogos, no caso da Recopa, mas não dá para você ter essa postura soberba de virar as costas para o campeonato, de virar as costas para a taça, ainda mais estando do outro lado o maior rival do Botafogo e, no outro, a chance de um título internacional conquistado dentro da sua casa e que foi perdida com o Racing dominando completamente. Então, esse conceito, em 2025, deu muito errado. Insistência com o Carlos Leiria. Depois, viu que não dava o Carlos Leiria, trouxe o Cláudio Caçapa de novo. E, em termos de resultado, pelo menos, muito diferente do que foi em 2023. Pega os resultados do Caçapa em 2023, foram bem melhores do que nesse ano. E aí, depois de você tentou Roberto Mantini, tentou Rafa Benítez, tentou Tata Martino, e por aí vai, tentou André Jardine, e não conseguiu trazer um treinador, foi buscar a 5ª ou 6ª opção, que era o Renato Paiva. E quase com a sensação de que trouxe ele porque ele estava no Rio de Janeiro, então traz ele mesmo. E sem transparecer nenhum poder de decisão ou de nenhuma certeza no que estava fazendo. Depois, apesar da brilhante vitória sobre o PSG, falamos sobre isso aqui no Mundial de Clubes, a demissão do Renato Paiva e a contratação do David Ancelotti, que é você trazer para o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores um técnico que está aprendendo a ser técnico no cargo do Botafogo. E é isso que acontece com o David Ancelotti. No popular, é isso. Ele está aprendendo a ser treinador, treinando o Botafogo. Inclusive, os erros e os acertos, os erros e as decisões dele, do David Ancelotti, são totalmente compatíveis com quem está aprendendo. E assim, o Botafogo foi eliminado pelo Palmeiras no Mundial de Clubes numa atuação inaceitável. O Botafogo foi eliminado da Libertadores de forma merecidíssima pela LDU. A LDU já não merecia ter perdido o jogo no Rio de Janeiro e garantiu a vaga lá em Quito. E agora foi eliminado pelo Vasco com todos os méritos do Vasco. O Vasco, inclusive, foi melhor que o Botafogo no primeiro jogo. Acho que o Botafogo foi um pouco melhor que o Vasco no segundo, mas ok. E nos pênaltis o Vasco levou a melhor. Então, a cadeia de eventos... e sem contar a questão mercadológica, né? E que é uma realidade. A SAF do Botafogo vai viver de contratar e vender jogador. Esse fluxo de grana, de caixa, ela faz parte do modus operandi do Botafogo. Isso está avisado e está conhecido. Nesse meio tempo, o Botafogo ainda teve que tirar dinheiro do caixa do Botafogo para socorrer o Lyon, e aí com um câmbio completamente desfavorável, né? O euro vale 6 vezes o real, então quando você socorre lá, você tem que tirar muito dinheiro do caixa do Botafogo para fazer diferença no caixa do Lyon, e ainda tem toda a questão, ainda tem toda a situação de rodar o elenco. E que a roda precisa gerar para a SAF funcionar, dito pelo texto. E nessa, o Botafogo se desfez praticamente do elenco inteiro, 6 titulares, além de reservas importantes, como, por exemplo, o Cuiabano, e a reposição, mesmo que tivesse sido do mesmo nível, e que não foi, essa reposição ia demandar tempo para formar conjunto, para encaixar, e isso com a temporada já em andamento, porque a temporada, na visão do texto, começa em abril.
esses movimentos foram feitos no meio do ano, depois do Mundial. Então, depois do Mundial, que saiu o John, que saiu o Igor Jesus, que saiu o Cuiabano, e por aí vai. Já tinha saído uma galera em janeiro, incluindo os 2 extra-classe do time. Esse é um outro ponto. O conceito de começar a temporada em abril, que deu certo no ano passado, ela vem amplamente escorada por contratar 2 extra-classe. E eu estou me referindo a Almada e Luiz Henrique. 2 extra-classe que geraram impacto imediato e que foram embora em janeiro. E as contratações de agora, nenhum deles tem o impacto de um extra-classe como tiveram Almada e Luiz Henrique. O Luiz Henrique muito reconhecido pelos prêmios individuais, o Almada pouco reconhecido. Eu acho que o Almada foi muito mais importante do que nós acabamos reconhecendo em elogio e em prêmios. Porque são 2 jogadores extra-classe. E que não vieram agora. Nessa janela. Acho que o Montoro tem um potencial absurdo, o Arthur Cabral é muito bom dentro da função, o Danilo, esse sim, talvez tenha uma condição de um extra-classe, mas ele é volante, ele não vai decidir jogo, ele não vai decidir driblando, ganhando num contra um, dando um passe que... Ele até tem dado boas assistências, mas dando um passe que rompe a defesa. Então, tudo isso que está aí, eu acho que forma uma sequência, uma cadeia de erros que explica o Botafogo em setembro, antes do meio de setembro, o Botafogo não ter conseguido nenhum título, estar eliminado de Libertadores e Copa do Brasil e ter chances pequenas de ganhar o Campeonato Brasileiro. E, pelo que o John Textor falou ontem, os conceitos que levaram aos erros desta temporada, eles vão continuar no ano que vem. Porque ele continua dizendo que a temporada do Botafogo começa em abril e que o que acontece antes, seja para jogos do Campeonato Carioca, seja para formação de time, seja para pensamento do que o Botafogo vai fazer, tudo antes é pré-temporada. Por exemplo, vocês têm confiança de que o David Ancelotti termina a temporada no Botafogo? Vocês garantem? Vamos supor que ao fim do Brasileiro, ou antes, o David Ancelotti seja mandado embora. No final do Brasileiro. É plenamente possível, é plenamente imaginável que o Textor entenda como razoável só contratar um técnico efetivo para estar pronto em abril. Por quê? Porque na cabeça dele a temporada do futebol brasileiro começa em abril. E eu tô tranquilo para dizer isso por 2 motivos. E falei aqui neste canal. E falei também nas minhas mídias sociais. O primeiro, eu considero isso um erro. Considerei no ano passado, quando deu certo, e considerei nesse ano, quando deu errado. Eu considero um erro. Você pode até, de repente, tirar o pé de alguma outra coisa, não dar tanto cartaz para o campeonato estadual, que eu concordo. Para time que pensa alto, para time que pensa em coisas grandes, o campeonato estadual não enche barriga. Então, esse é o meu pensamento, não estou sendo incoerente com o que eu penso, mas você negligenciar todo o início de temporada, que pelo menos vai te dar um alicerce para o que vai acontecer de abril para frente, eu já considerei um erro esse ano, continuo considerando. Então, não tenho nenhum problema com isso. Ao mesmo tempo que eu já venho dizendo já há algum tempo que a realidade da SAF é assim. Você pode dar chilique, você pode dar ataque, você pode ficar injuriado, você pode fazer protesto. Vale lembrar, no início de 2024, tinha faixa no Newton Santos protestando contra o texto. Então, você pode protestar, pode fazer o que quiser. Mas, na realidade SAF, quem manda é o dono. E o dono não está nem aí com eleição. Porque a eleição lá que rege, que troca o presidente do associativo, não mexe com ele. O John Textor é dono do departamento de futebol do Botafogo. Até, tem que ver a questão com a Igor aí. Mas hoje ele é dono do departamento de futebol do Botafogo e ninguém tira isso dele.
Não vai ter organizada, não vai ter conselheiro, não vai ter corneteiro, não vai ter o presidente associativo. Ele é o dono e quem decide é ele. E ele está avisando. No ano que vem, a temporada do Botafogo vai continuar começando em abril. Com as coisas boas e com as coisas ruins. Queiram ou não queiram. Quero te ouvir. O que você pensa, o que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado tem o link para você baixar o app do Flash Score. Totalmente de graça, você não paga nada nem para baixar nem para usar. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.